primeiro do livro de Lucas, São Lucas. Aleluia. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhe: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá na cidade, naquele dia, para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muitos assentadas em saco e cinza se teria arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantada até o céu, e até ao inferno será batida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Grandioso e eterno Pai Celestial, nós poderíamos levantar e ir para casa com essa leitura, meditando apenas o que está escrito, como está escrito, e ali pensar, meditar, para entender o que essa escritura está dizendo. Mas aprove ao Senhor e agrada ao Senhor esclarecer um pouco mais dessa palavra aos nossos corações
e também aqueles que hão de ouvir através do canal. Peço tão somente que se inscreva e que também deixe seu joinha, compartilhe com seus contatos, se é de agrado o conteúdo deste canal. E que Deus possa abençoar cada um de nós ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Aqui nós acabamos de ver que Jesus ele envia 70 apóstolos, 70 missionários. Não missionário, não existe missionário, mas sim missionário. 70 homens, de 2 em 2. De 2 em 2. Nós sabemos que desses 70 não permaneceu os 70. Não permaneceu os 70. Aonde está o erro em Deus? Não. O erro não está em Deus. Deus enviou 70, mas os 70 não permaneceram até o final. Quando eles começaram a ouvir o discurso de Jesus acerca da palavra, eles começaram a ir saindo. E os 12 que estavam com Jesus, um deles, chamado Pedro, se preocupou quando viu eles indo embora. Disse: Senhor, eles estão todos indo embora. Jesus virou para ele e disse: não quer vocês também ir com ele, não? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então aqui nós observamos que ele diz aqui: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. O que é que deve ser feito? Rogar, orar, pedir, clamar. Mas que tipo de obreiro nós devemos pedir? Nós devemos pedir obreiro que Deus envie para a sua seara, não que fabriquem. Muitos obreiros fabricados. Se os 70 que ele enviou não permaneceu, imagina os fabricados. É gato pingado, é para se contar de dedo quem tem temor de Deus. Quem ama realmente a Jesus Cristo e está disposto a dar a sua própria vida pelo Evangelho, pelas almas, anunciar a Cristo como Ele é. O problema é encontrar esses. Tem muitas pessoas, gente, colocando comichões nos seus ouvidos acerca da palavra, ignorando Cristo. Ignorando a palavra. Está pronto para ser obreiro? Não. Mas Deus enviou? Não. Foram fabricados, alguém fabricou. Tem aquela história que as pessoas contam, que uma mulher estava passando por necessidade e ela estava orando, pedindo socorro, e um incrédulo, ouvindo aquilo, mandou umas pessoas comprar alguma coisa do que ela estava necessitando e enviar para ela, e dizer que foi o diabo que mandou. Então, quando eles entregaram, que ela recebeu, eles perguntaram para ela quem foi que tinha mandado aquilo para ela. Ela disse: não, foi Deus que mandou. Ela disse: não, minha senhora, quem mandou foi o diabo.
Ela disse: quando Deus manda, até o diabo obedece. Mas quem era que havia presenteado ela? Deus. Deus foi quem havia presenteado. Então, por que eu estou falando isso? Porque o meu ministério é um ministério de dúvida para muita gente. Tem muita gente que duvida do meu ministério. Por quê? Porque o homem que me reconheceu, ele não sabia que Deus tinha um chamado para mim. O segredo está aí. Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, até o diabo tem que obedecer e fazer aquilo que Deus quer que seja feito. O homem disse que ia me reconhecer pastor para eu me esbagaçar. Falou com algumas pessoas e as pessoas me contou. Um dia eu falei isso para ele disse que não falou aqui, mas falou. A gente sabe o que falou. Só que eu não sou pastor porque alguém põe as mãos em mim. Não é isso que faz um pastor. Ninguém é pastor porque estava no seminário, estudou e aprendeu isso e aquilo outro. Isso não é ser pastor. Ser pastor é ser chamado por Deus e enviado por Deus, comissionado por Deus e que teme a Deus. Não vive em prol do seu próprio ventre, não. Verdadeiro pastor, ele é chamado por Deus e ele paga preço. Muita gente está enganado. Ministério que eles acham que é de Deus crescendo e multidão e nada de Deus ali. Porque eles preferem manter a palavra do homem do que a palavra de Deus. Aí se enganam. Quando os apóstolos chegou para Jesus e disse: Senhor, olha a pergunta, são muitos que se salvam. Qual foi a resposta? Porfiai por entrar pela porta estreita. Ou seja, tenham cuidados e procurem andar pela porta estreita. Estou fazendo isso para dar ênfase ao meu ministério? Não, que Deus não precisa de ênfase, muito menos que é chamado por Deus. Confiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Agora, por quê? Porque muitos entrarão, porque não andam segundo a vontade, não andam segundo as Escrituras, não andam segundo a palavra. Mais estreito é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Como que vão encontrar se os pastores não amam a Deus? Se os pastores não amam as almas para dizerem a verdade? E como que as pessoas vão ouvir a verdade? A única maneira de entrar por essa porta estreita é na verdade. Eles não querem mais dizer a verdade, eles querem dizer qualquer coisa, contanto que eles têm a igreja cheia e suas contas também cheias. Mas aqui Jesus está dizendo: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Que é isso aqui? Cordeiro no meio de lobos. Pastor enviado de Deus como um cordeiro temendo a Deus no meio de lobos. Lobos, quem é esse lobo? É um monte de cachorro lobo, é? É um monte de pastores mentirosos, enganadores, com igrejas grandes, dizendo que Deus está ali e dizendo à sua igreja que não ouça um pastor desse, porque é cheio do Espírito Santo e podem levar a verdade aos seus ouvidos e eles perdê-las. Lobos estão devorando as ovelhas
estar ali. Eles privam as suas ovelhas, até mesmo dos seus próprios ministérios, de comunicar com o outro, de estar junto, de ajudar, de fazer coisa para uma coisa que é deles mesmo. Ganancioso, amante de si mesmo, está longe da palavra. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém salveis pelo caminho. Qualquer reunião que se faz tem que tirar dinheiro. Toda reunião que se faz tem que tirar dinheiro do povo. Toda reunião que se faz tem que tirar dinheiro do povo. E aí vem um sabidão aí, que muitos seguem. Um culto sem sacrifício, porque o sacrifício é a oferta. Culto sem dízimo, culto sem oferta, não tem muito o que oferecer. Todo culto tem que ter oferta, tem que botar lá dinheiro, dinheiro, dinheiro. E Jesus está dizendo: ide, eis que eu vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, para quê? Para não trazer dinheiro, não trazer nada. Nem alforje, nem alparcas. Não leveis. E em qualquer casa onde entrar, dizeis primeiro: paz esteja nesta casa. Paz esteja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Não, pai, saudar com paz é religião. É coisa de religião, não. Deus abençoe, Deus abençoe. A melhor coisa que você pode dizer para o outro é Deus abençoe. É bom, Deus abençoe. Mas Jesus está dizendo para quando chegar no lugar, saudar com a paz. Aí eu pergunto: está a favor da palavra ou contra a palavra? E ficar na mesma casa onde você foi recebido. Ficar na mesma casa onde você for recebido. Comendo e bebendo do que eles tiverem, não exigindo, como muitos fazem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Qual é o salário aqui que a Bíblia está falando aqui? Chega em um lugar, você prega o evangelho e alguém lhe dá o que comer. Não é levar dinheiro de ninguém aqui. Ah, está contra agora o dinheiro? Não, não é isso. Estou falando das coisas exageradas que se fazem. Toda reunião tem que ter dinheiro. Qualquer lugar que se faz uma reunião tem que ter dinheiro. Não andei de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Agora aqui vem: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas não é isso que fazem. Primeira coisa que faz aqui é que você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo, você tem que dar isso, você tem que pagar aquilo, para poder receber alguma recompensa de Deus. Não! Deus quer que sejamos tementes a Ele e não tomemos para nós nenhuma glória, sabendo que tudo é dele e tudo é Ele e tudo é para Ele.
vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Irmãos, eu fico observando as Escrituras, e ela é tremenda. Quando se prega o Evangelho do Reino de Deus em uma pessoa, se alguma fagulha de Deus ficou ali, aquela pessoa vai um dia tomar uma decisão verdadeira. Mas se nada de Deus ficou ali, não adianta, pode bater quanto bateu, está fechado, porta selada, não entra nada ali. Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus ela tem que entrar e clarear alguma coisa para que aquela semente possa nascer. Às vezes a pessoa não toma decisão ali, mas aquilo ali já fez um rebuliço dentro dele, dentro dela. E você não consegue rejeitar a palavra de Deus ainda fazendo coisas erradas. Mas sempre a palavra de Deus está sempre ali, batendo, martelando dentro de você, até uma hora você tomar uma decisão por ela. No 16 diz assim, ó: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então quer dizer, o que é que nós temos a falar? Nós temos que falar de Jesus, que Jesus é a palavra enviada de Deus. Quando as pessoas recebem o que nós falamos, recebe a Jesus a palavra, e quando recebe a palavra, recebe o dono da palavra, o autor dela. Agora, veja qual foi a preocupação daqueles 70. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Buscando glória para se alegrando com algo que aconteceu, mas era o nome de quem? De Jesus. Disse-lhe, olha só, diz: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Não baseis sua doutrina por expulsar demônio. Não devemos basear a nossa doutrina, nossos ensinamentos por expulsar demônio. Isto a Bíblia diz que acontece. Mas a honra tem que ser dada a Deus e saber que isto é o poder de Deus, a comissão de Deus em nós para tais coisas fazer.
Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra. Agora, como que se explica isso aqui? Jesus aqui, as pessoas tomam isso para mostrar a Trindade. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graça te dou, ó Pai. Jesus, o Filho, se alegra no Espírito Santo e dá graça ao Pai. Aí está aí a Trindade. Jesus, a palavra feita carne, que o anjo disse que o menino se chamaria Jesus. O corpo, naquela hora, se alegrou no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Ele se alegrou em Deus. O corpo se alegrou em Deus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Quem era Senhor na terra naquela hora? Agora ele era do céu e da terra, porque ele estava no céu, mas ele estava na terra em um corpo. Não consegue ver a unidade de um único Deus aqui. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aleluia. Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. O que eu acho interessante aqui é que tem que vir alguém para revelar alguma coisa, e Jesus está dizendo aqui que é Deus que revela. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. Não há dois nem três, um só, um se revelando no outro. Pai, carne com Espírito, casado. Agora veja, que casamento maravilhoso de uma pessoa, ou seja, o Espírito no corpo. O Espírito que é Deus, o Espírito Santo no corpo. Olha, aqui ele está dizendo, ó, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Está falando com quem aqui? Falando que é o Pai, né? Que revela, né? Que revelou às criancinhas. O Pai revelou às criancinhas. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É fácil demais, que parece tão difícil. Quanto Deus existe? Um só. Jesus é Deus? É. O Pai é Deus? É. Então são dois. O Espírito Santo é Deus? Então são três. Mas aqui está mostrando um só. E voltando para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que vê o que vos vedes, que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes,
e não viram, e ouvi o que ouvis, e não ouviram. Profetizaram, falaram acerca de Jesus, mas não viram Jesus pessoalmente e falando com eles, mostrando quem era que estava ali falando, mostrando as características de um único Deus, tanto quando se refere ao Pai, que é Espírito, quando se refere ao Filho, que é o corpo, mostrando as mesmas coisas. Ele disse: olha, vocês são bem-aventurados porque ouviram dele, mas muitos desejaram e não viram nem ouviram. Agora aqui vem a coisa aqui, no 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Doutor da lei, que conhecia a lei, e Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como que você lê? Aí ele repetiu aqui para Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Gente, isso aqui, Jesus não está falando, pedindo algo como aquele doutor da lei era, que era o jovem rico. Ele está falando em verdade, porque aquele homem não era o que ele estava dizendo. Ele leu o que estava escrito, mas não praticava o que estava escrito. Depois nós vamos ver mais para frente um pouquinho que ele não praticava como estava escrito. É o que está acontecendo. Fala-se muito da Bíblia, mas quando você leva a Bíblia, as pessoas rejeitam a Bíblia. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Sacerdote, um homem que está à frente do povo para os conduzir, para ensinar, e ver um homem necessitando de ajuda, passa de longe. Esse passar de longe não é apenas no caminho onde está se indo, é na hora que vê alguém precisando
e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Samaritano, esse que não crê na mensagem tal, esse que não crê nisso, não crê naquilo, esse que não segue isso, não segue aquilo, não segue aquilo outro, se moveu de íntima compaixão. Um homem verdadeiramente chamado por Deus, desejando fazer o que é correto, sem nenhum interesse próprio. Aquele samaritano não estava em interesse próprio de nada, mas era considerado pelos sacerdotes, pelos judeus, como o que não valia nada, que somos nós gentios. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ser cristão é isso, cuidar do outro, amar, ser honesto, ser verdadeiro, dizer a verdade. Não é apenas querer tirar o que as pessoas têm, não. Não é pregar o evangelho apenas pelo que as pessoas têm a nos apresentar ou nos dar. Não, é por amor a Cristo. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Não, vamos ver o que é que esse moço pode ter para me recompensar. Não, eu tenho mais para gastar com ele. Isso é amor. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi o próximo? Os outros passou de largo. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazem da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Aí as pessoas hoje estão se perguntando: por que nós não vemos mais o poder de Deus sendo manifestado no meio do povo de Deus? É porque não existe povo de Deus. Existe povo do pastor, povo da igreja tal, povo da placa tal, povo de tanto lugar, menos povo de Deus. O povo não tem liberdade mais de servir a Deus, tem que servir segundo alguma pessoa, tem que estar sujeita, obrigada à autoridade de homens, a capricho de homens, porque existe plenários para punir o homem que deseja viver em liberdade para acatar apenas o que Deus lhe dá através da sua palavra. Então, como pode Deus operar se os homens estão comprometidos um com o outro? Quando se reúne é apenas para receberem trocas de dízimo um para com o outro. Outros vão até a reunião já pensando o que vai trazer de lá, mas não sai de casa pensando em ir e receber uma recompensa de Deus, uma bênção, um poder para poder transmitir a outro, para ajudar quem está em necessidade. Não, vai pensando no seu próprio ventre e querem que Deus manifeste no meio. Tanta hipocrisia, tanto engano, um querendo devorar o outro.
e dizem serem chamados de Deus. Não! Chamado de Deus é esse que exerce misericórdia e está pronto a doar o que tem e não tirar o que as pessoas têm. Fazer por alguém, independente que ela tenha ali retribuir ou não. Era samaritano, considerado a pior classe. E hoje as pessoas estão aí matando e morrendo por fulano, por cicrano, e não está vendo que a Bíblia está sendo deixada de lado, a palavra está sendo deixada de lado. Coisa séria. E ele disse, porque usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e fazem da mesma maneira. Usou de misericórdia. Não, bloqueia logo o telefone dele. Não queira conversa com ele ou com ela. Não dê-lhe atenção. Ele vai pagar o preço, ela vai pagar o preço. Eles vão sofrer as consequências. E assim vai jogando praga. A única coisa que nós podemos dizer é, Senhor, tem misericórdia dessas vidas e de nós também. Ajuda nós a ser como esse samaritano e não como os demais que passaram de lado. Ajuda nós, Pai, a entender que ser um ministro é ser chamado por Deus para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Ajuda nós a compreender que o nosso eu não vai prevalecer com a palavra de Deus. Cada homem de Deus disse que eu desapareça e que ele cresça. Mas hoje muita gente diz isso. Mas Deus, que conhece o íntimo de cada um, sabe que no fundo não é aquilo. As pessoas mais gananciosas por dinheiro dizem, eu não faço tal coisa por dinheiro. Deus sabe que eu não faço. E Deus sabe que está fazendo por dinheiro. Difícil é ser sincero. Acabou, irmãos, a sinceridade. O povo não é mais sincero, não. São tudo um bando de sem vergonha. Na cara dura mentem. Se eles negam a palavra para vocês, o que mais eles podem negar? O que eles são muitas das vezes são ditadores. Ditadores da família, ditadores da esposa, ditadores dos filhos e ditadores da igreja. Não passam disso. Não é de Deus. Deus não quer você preso a Ele porque você tem medo dEle. Deus quer você preso a Ele como Paulo, prisioneiro de Cristo, porém livre. Ele que sabia o que significava ser preso ou prisioneiro de Cristo. Mas essas pessoas não. Eles te prendem a Ele e deixam você refém dele. Não quer que você nunca ouça a verdade, porque a verdade Jesus disse que te liberta. E eles não querem perder, porque eles não querem perder o dinheirinho que ganha. Por isso ele não quer te perder. Não é que ele te ama, não. Quando você sai do ministério dele, você é um lixo, um trapo, você não vale nada. Porque saiu do ministério dele. Ainda que você vá para um ministério que é do mesmo do dele. Aí você vê um valor que você nunca teve. O seu valor é o que você dava para ele, o seu dízimo, sua oferta. É tanto que se você não dá, logo na próxima reunião você é chamado lá no escritório para receber broncas.
Por que não está dizimando? O devorador vai lhe destruir, lhe colocando medo. E a Bíblia é tão clara: Deus ama o que dá com alegria. O que dá com alegria, aquele que ama a obra de Deus, faz por amor, sabendo que a sua contribuição está ajudando outros a serem alcançados, amando a obra de Deus. Mas tem gente que, se não tirar o dízimo, já está com medo do que o pastor vai falar. Tem que tirar ali e levar, porque o pastor disse que é assim. O coração está amargurado, entristecido, angustiado, porque tirou aquela quantia. Deus está recebendo? Não. Deus ama o que dá com alegria. Livre e espontâneo. Você tem que fazer para Deus livre, não fazer por obrigação. Eu tenho uma obrigação. Não. Deus deixou nós para fazer livre. Eu acho que esta é a forma que deve se fazer, e não obrigar ninguém a fazer nada por imposição. Não. Deus não impôs nada para nós. Ele não impôs a salvação para nós. Ele deixou a gente escolher, e as demais coisas que acompanham. Mas nós estamos agradecidos nesta manhã por essa escritura. Ó Deus, são muitos chamados, mas poucos os escolhidos. São poucos os enviados, mas são muitos oferecidos para o seu bel prazer. Muitos que pensam no que pode ganhar, no que pode construir, Senhor, e assim vai, muitos adquirindo riqueza. Mas o Evangelho diz que o operário é digno do seu salário. Você tem que ganhar aquilo que você vai viver, comer, e não abundância para ter grandes bens, grandes carros, grandes fazendas, tudo grande. Só queremos uma coisa grande para nossas vidas: é o nosso grande Deus. Ele é grande e nós queremos Ele para nós. As demais coisas nos serão acrescentadas conforme a vontade de Deus, e também está escrito na sua palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar ser justo, ser verdadeiro, ser honesto, e as demais coisas vai ser acrescentada em nossa vida. Vai ser acrescentada as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a cura de Deus, a glória de Deus, tudo de Deus e tudo para Deus. Nós te agradecemos, Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.